yum, yum. Fala aí, galera, eu sou o T e estamos recebendo agora suportes para a lore dos magos. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes que foram anunciados para os Magistos. Pois é, os Magistos receberam novos suportes que virão, até esqueci o nome do bagulho aqui, é um Premium Pack. O Premium Pack 2025 lá no OCG. E esses suportes, eles estão vindo porque o Magistos está tendo o mangá. Né? Não só os Magistos, mas todos os magos ali da lore. Eu não sei como é que tá sendo a história, tá? Não sei se eles estão simplesmente representando a lore que já existe ou se está sendo uma história nova. Até porque lá no Sky Striker, por exemplo, a gente teve um mangá do Sky Striker, eu não lembro, mas enfim, teve um mangá do Sky Striker e de lá o Sky Striker não tem uma lore que atravessa arquétipos, né? É uma história meio que própria, a gente basicamente tinha a Rey e as armaduras e tal, mas não tinha assim uma história muito ali em volta disso, pelo menos não contada nas artes das cartas. Então eles lançaram o... Claro que aí a gente depois veio surgindo os novos personagens e é claro que dali derivaria-se uma história, mas veio o mangá, e o mangá vai preenchendo a história, né, com novos personagens, e a partir dali, novas cartas de Sky Striker vieram, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, cartas que listam Sky Striker, a gente vai dar uma olhada aqui rapidão, porque eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver que eles foram lançando coisas diferentes, né? Então, é claro, a gente tinha a Rey, depois a gente foi ter a Rose, o Sky Striker é o deck de Dark Saviors, né, DASA de 2018, maio de 2018, e a carta como a Rose e a Zeke, elas vieram na coleção de ETCO de maio de 2020. Então foi tipo assim, 2 anos depois que começaram a vir essas coisas. Até então só tínhamos a Rey. A Rey que estava sempre constando nos links, nas armaduras, estava sempre constando a Rey nas spells. Depois veio a Rose e a gente teve até um pouco antes, né? Não, tá errado. Eu tava tentando lembrar dessa carta aqui, ó, da Scissor Cross. Mas ela também acho que veio em ETCO, né? Mas enfim, e aí com o mangá vieram novos bonecos. Então, tem essa boneca aqui, que fica falando lá com a Rey. Eu não sei exatamente do que se trata, né? Eu não li a história e tal, mas eu lembro que eu vi esse boneco aqui, por exemplo. Apareceu esse boneco aqui também. Esse boneco novo aqui, que são os robozinhos, né? Que não tem Sky Striker no nome, mas interage de alguma forma. Então, vieram esses bonecos novos derivados da história que saiu no mangá. Tá? Então, devido à história estar acontecendo e ter novos personagens, essas meninas vieram, quer dizer, essas cartinhas novas vieram, assim como vários outros links aqui que tentam contar alguns acontecimentos, né, e tal, mas enfim, o Sky Striker é um exemplo. E o Magistos, é o último deck dos magos que a gente recebeu, certo? Porque engloba ali alguns arquétipos diferentes, como por exemplo o Invoked, né, com o Crowley aqui como sendo o... não sei se ele é o fio condutor, né? Mas enfim, é bem importante. Tem ali também os Magistos, temos os Witchcraft, que eles são inclusive representados, né? Pelos Magistos, que são nada mais nada menos do que versões mais jovens desses bonecos, né? Como por exemplo, o Aleister aqui, nós temos a representação do Crowley. The Magistos, ele é um Magistos, né? Enfim, nós temos aqui também esse cara, que é o Endymion, que no final das contas é esse maluco aqui que é o Pêndulo, mas que tem uma versão Endymion anterior, né? Nós temos também a Hilona, que na verdade ele é o Magistos, né? Mas ela é a Verri, que é essa menininha aqui dos Witchcraft, e confesso que o Zoro eu não sei quem é, tá? Mas a gente ainda vai ter mais... Tem ainda outros decks, como por exemplo o Spellbook, que tá dentro dessa lore. Até porque, né, tanto que um exemplo, que é a torre aqui, que foi construída posteriormente lá pelo Crowley, né? Essa torre aqui, que é a carta de Spellbook lá de 2013, a gente recebeu posteriormente um novo Invoked, né? Que também é de ETCO, salvo engano, tá? De 2020. Que é esse cara aqui, ó, o Algoegs, que nada mais é do que essa torre aqui em versão de monstro, né? Então, enfim, a lore do mago atravessa arquétipos. E... quer dizer, não a lore dos magos atravessa arquétipos, estando inserido aí o Invoked, os Endymion, Spellbooks, os Magistos e se tiver algum, tá me fugindo da memória agora, tá? Se tiver algum outro. Mas enfim, atravessa tudo isso. Os Magistos até então, apesar de eles terem essas representações, né, de arquétipos anteriores, ele é um deck que existe e tem uma dinâmica própria, certo? Então...
Esses suportes novos, eles me geraram estranheza, um pouquinho. Mas a gente vai ver, porque até então os Magos não furavam nada em efeitos para você poder aproveitar ele em outros decks. Ele interage certamente com magos de nível 4, porém, a mecânica dele é muito própria, que é de ficar equipando os monstros de extra deck, que eu acho bem interessante, né? Apesar de ser mais um deck que trabalha com essa questão de monstro equipado, mas pelo menos esses monstros equipados têm efeito lá na zona de equipamento, ou então dão efeitos extras para os seus monstros, e faz sentido essa interação, eu acho legal, mas é muito própria, porque nem Spellbook, nem Witchcraft, nem Invoked e nem Endymion tem nada a ver com isso. E como que o Magistus vai acabar relacionando as coisas? Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre esses novos suportes, porque é basicamente esse o assunto do vídeo, né, meus amigos? Partiu? Então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, eu acho que eu enrolei de maneira bem ruim essa introdução, mas enfim, eu queria comentar um pouquinho. A gente recebeu algumas cartas, né? Então, esse último, foi revelado aqui algumas cartas, então é a primeira revelação, enfim. Temos 3 cartas aqui, ó. O Crowley, a mágica da Verri, e também temos aquele robozinho aqui em cima, né? Esse robozinho aqui. De novo, eu não tô lendo o mangá, eu não sei de onde diabo saiu esse robô, mas ele já aparece aqui. E ele aparece... Ah, não, aqui não é ele não, né? Mas enfim. Então, tem esses bonecos aí. Antes, novas cartas já vieram também, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, que foi revelada essa menina, Spundecil Magistus, que era uma promo do mangá também. Acho eu que ela tá na vibe daquele Aileron, naqueles bonequinhos de Sky Striker, que é um boneco que, sinceramente, não temos um arquétipo que ela represente, né? Pelo menos eu não tô ligado. Se eu digitar Spum aqui, aparece alguma coisa? Deixa eu ver. Não, acho que não. Mas tudo bem. Mas aí já tem essa carta, que é uma carta que eu acho que não tem vídeo aqui, não, essa carta não existe, não sei quando vai chegar no TCG. Mas enfim, há um tempo atrás também veio outra promo de Jump, que é esse maluquinho aqui, né? Essa fusão de Magistus. Então a lore do Magistus tá sendo povoada, derivado do mangá, beleza? Agora a gente vai ver do que se trata esse suporte, para vocês verem como eles são diferentes. Por exemplo, essa menina aqui, que veio como promo do mangá em algum momento, o efeito dela é o seguinte, ó. Você pode descartar essa carta e ativar um desses efeitos, inclusive é uma carta bem boa. Você adiciona um monstro mágico do deck pra tua mão, exceto ela mesma, como se fosse um Necros Brelnak, e ela tem um outro efeito que você pode também cortar o ataque de um face-up monstro que o oponente controla até o fim desse turno. Diga-se de passagem, é um efeito que não dá alvo. Além disso, ela tem um efeito no cemitério que você pode banir essa carta do cemitério, escolher um face-up monstro que você controla e aí você equipa com o Magistus do teu extra deck ou do teu cemitério. Esse sim passa a ser um efeito padrão relacionado com Magistus, mas ele não fura para nenhum outro arquétipo. Adiciona o Magistus, corta o ataque de um bicho e equipa o Magistus em algum bicho teu, né? Então, basicamente, essa aqui é uma das cartas que foram derivadas do mangá, interagindo totalmente com o Magistus, tá? Agora a gente passa para as cartas novas. Vamos começar por esse robozinho aqui, o Motor Kaiser. Ele é um monstro de nível 5 Dark Machine, mas não é Spellcaster, tá? Não tem nenhuma ligação com Spellcaster. Você pode revelar essa carta na tua mão, e imediatamente depois que o efeito resolver, você vai fazer normal summon de um Dark Machine monstro, beleza? Nada a ver com nada de Magistus, né? Você pode escolher um monstro que você controla, destrói, e você pode special summon um Engine Token, que é máquina também. Foda-se, eu não sei nem porque esse bicho tá revelado aqui, eu acho que ele não tem a ver com a história do mangá, não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, mas enfim. Mas o que importa são esses caras e é isso que chamou a minha atenção. A gente vai falar um pouquinho aqui do Crowley, então, né? The Gifted of Magistus. E aqui já tem na arte, né, esse Chorizo, eu não sei, Choroso, esse maluquinho aqui, ó. Essa fusãozinha já tá aqui no Magistus como sendo o easter eggzinho do Mercúrio, né, do Tri-Brigade, que aparece em um monte de artes, inclusive nos Tri-Brigades, por exemplo. Por isso que o Mercúrio lá da lore do Albice é um Tri-Brigade. Enfim, monstro com 1800 de ataque e 1000 de defesa, exatamente igual ao Aleister, nível 4, Dark Spellcaster, é a versão do Aleister, e já tem uma carta Magistus, por isso que eu achei um pouco estranho, tá? Esse cara aqui, mas enfim, não tô ligado por dentro dos acontecimentos. O efeito é o seguinte: se esse face-up card é usado como material de fusão, o nome dele pode ser tratado como Aleister the Invoker. Ok, é algo que esse meninão aqui não tem. Esse carinha não tem, tá? E aí de ser... eu tenho que trocar aqui a tela, né? Quando eu for fazer essa troca pro DB. E aí, inclusive, nós temos um monstrinho que tem uma parada nessa vibe, que é o Link, né? O Aleister, só pra mostrar pra vocês como ele atravessa as paradas, nós temos as paradas dos decks, né? No caso da lore, nós temos daqui em Prophecy, não é Prophecy o nome do bagulho? Deixa eu ver se é Crowley. Esse cara aqui, ó.
Ele é o link que foi lançado no Linkvren Spec como sendo um link para os Spellbooks, né? Ele é feito com 2 Spellcasters, se ele é link invocado você pode revelar 3 Spellcaster com nome diferente, você pega um pra mão e tal, mas aqui é simplesmente o Aleister, né? Selado, lá na torre do Spellbook, salvo engano. Mas tá aqui o Aleister como sendo um link de Spellbook, tá? O outro que tem aí sim é o Madness, né? Que é esse cara aqui, ó, o Invoker. Mas que ele também é tratado como Aleister quando ele tá no campo. Inclusive, é o que habilita você poder usar aquele deck de Azamina que chega em Invoked e tal. Se uma fusão é invocada, do lado dele você descarta uma carta para poder pegar o Invocation, por exemplo, né? Então, esse carinha aqui, ele habilita que você possa fazer fusões de Invoked num deck que não usa Invoked, por exemplo. E se você quiser, você nem usa Invocation. Ó, se ele é usado como material de... Se esse face-up card é usado como material de fusão, então é só no campo, ele não vai pegar do cemitério com a Invocation, por exemplo. Então deve ter um plano aqui, né? Você pode usar esses efeitos uma vez por turno. Se esse card é adicionado para tua mão, exceto por comprá-lo, você pode fazer Special Summon dele. Legal, adicionou ele, seja com o equipamento da Moon, eu esqueci o nome, Artemis, né? Que quando ela tá equipada nos maestros, ela pode buscar o monstro dos maestros. Então buscou, Special Summon. É uma parada que é interessante, né? Esse deck, eu não sei se eu preciso comentar um pouquinho com vocês sobre como funciona o deck de maestros, mas precisava, eu acho que é uma carta boa. E mais uma vez um efeito de pop, né? É um efeito de Snake Eye Poplar que vai se popularizar e eu acho que é interessante. É um trigger, quando ele é adicionado, ele entra. Se esse card é normal special invocado, você pode fazer fusão de um Maestros ou Invoke de Fusion monstro do teu extra deck, usando o monstro na tua mão ou campo como material. E como enquanto ele tá face up no campo, ele é tratado como um Aleister, você pode fazer uma fusão de Invoked, que pede o Aleister plus monstro de determinada cor. Então, se você fundiu com fez o summon desse cara, ele pode fazer uma fusão. Se você usou ele um monstro luz, e nós temos um Maestro monstro de luz, pode ser inclusive a próprio Link, né, da Artemis, tome, você pode fazer o Mekaba no deck de Magistus, o que faz com que você tenha agora uma relação de decks dentro da lore, né? Por mais que ele seja Magistus, ele faz ligação direta com monstros Invoked do extra deck, tá? Ele não precisa do Aleister, porque aqui ele está virando o Aleister. Eu acho que provavelmente deve ser essa a parada que está sendo feita aqui em volta dessa carta, né? Diferente desse outro menininho, não tem nada a ver com a Aleister, o efeito dele não tem nada a ver com o Invoked. Provavelmente aqui ele já está começando a aprender, né? O ritual de invocação, até que ele se corrompe lá com... Depois que ele começa a tratar e fazer as fusões de fato, né? O Aleister em si. Então, basicamente, esse aqui é o cara. Ele consegue fazer fusão de Invoked no deck de Magistus. O que você começa a relacionar os decks da lore. E aí o fio condutor passa a ser... É claro, o Aleister é grande parte do fio condutor, mas nós temos um Magistus conduzindo a você poder fazer Invoked no deck de Magistus, tá? Enfim, nós temos outra carta aqui, que é a VR Magic Lacrima of Light, uma Spell Quick. E aí o efeito é o seguinte, ó, ela é sempre tratada como Magistus e Witchcraft. Era nisso aqui que eu queria chegar, tá? Porque 2 suportes vieram, pelo menos nessa leva aqui atual, tá? Então nós temos um deles que é fio condutor para poder chegar em Invoked no Magistus, e aqui nós temos uma carta que pode ser usada no Witchcraft. Ela é sempre tratada como Witchcraft card, então você pode jogar ela do deck pro cemitério, por exemplo, com a menininha, com a vermelhinha lá, que eu esqueci o nome do Witchcraft, né? Ou buscar ela... eu não lembro se aquela carta, se a spell busca qualquer carta Witchcraft ou se pega só um monte de Witchcraft, mas enfim. Então você pode usar isso aqui no deck de Witchcraft, uma carta Magistus, beleza? Se você controla um Magistus ou Witchcraft, você pode mandar um Spellcaster monstro ou uma spell do deck pro teu cemitério. Qualquer spell, tá? Um Foolish Goods, mas tem que controlar um Magistus ou Witchcraft para poder fazer isso. Por que você faria isso no Magistus? Eu não consigo lembrar, porque eu não lembro muito bem dos efeitos das spells, mas salvo engano não tem muito proveito não, tá? Não tem muito proveito de você mandar uma spell Magistus, mas monstros Magistus pode ser, porque aí tem os monstros que invocam um Spellcaster nível 4, né, da mão ou do cemitério. Então, beleza, tem uma parada aqui pra você fazer. O outro efeito é, quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você faz Special Summon de um Magistus ou Witchcraft, um monstro da tua mão ou deck. E para isso, você não precisa controlar, né, o Magistus, basta que seja uma ativação em chain. É uma carta boa, cara. Você tem que ativar uma ativação de carta do oponente, né? Mas é uma carta boa. Pra poder invocar alguém do deck, que é a parte boa do efeito, é só enchain o efeito do oponente, né? Então o cara ativou uma carta, enchain, você faz isso aqui. Mas isso aqui combina diretamente com esse cara, né? Porque como ele triga no summon, você pode dar essa spell, trazer esse cara e ele entra fazendo fusão de Invoked mid combo do oponente. E aí depende de quem você vai fazer, né? Pra poder combinar mais com Magistus, além de tudo, eu acho que ele poderia usar material
de fusão com monstros na zona de Spell Trap, né? Acho que poderia, salvo engano, a Spell de Witchcraft faz fusão desse jeito. Então, essas são as cartas, cara. Além de ter tido o suporte dessa menininha anteriormente, e além de ter tido o suporte desse cara, que ele é uma fusão, como é que ele é feito? Um Fusion, Synchro Exceed ou Link mais um Spellcaster. Deve ser... como é que é? Primeiro deve ser Fusion invocado ou Special invocado do extra deck por mandar um Fusion, Synchro, Exceed ou Link e um Spellcaster que você controla pro cemitério, Monster Card, né? Então você vai... é como se... é igual você faz a Necrokeep, basicamente, né? Igual o Necrokeep, só que o Necrokeep tem que estar equipado. Aqui você joga fora um Mastro teu junto com um Spellcaster que pode estar na Spell Trap Zone, por exemplo. Não tem nada a ver com a Necrokeep, mas dá pra fazer como se faz a Necrokeep, né? Uma vez por turno, quando um monstro declara um ataque, você pode escolhê-lo, negue o ataque, se fizer essa carta ganha ataque, foda-se, né? É uma carta bem ruinzinha, mas enfim. Esses são os suportes, cara. E o que eu queria falar sobre questão de atravessar a lore, né? A gente vai partir rapidinho aqui pra poder comentar um pouco sobre os Witchcraft, só pra gente poder entender um pouco melhor. Eu não sei se eu precisaria fazer isso, né? Mas tudo bem. Cadê a porra da tela do DB? Tá aqui, ó. Então, só pra gente poder chegar numa parada pra ver se casa, né? Os Witchcraft, eles têm a temática... Witchcraft não, né? Os Magos, eles têm a temática de colocar os monstros na Spell Trap Zone, equipados, né? E aí eles dão efeitos. É equipamento de fato, né? Não é igual o Snake Eye que joga a carta pra trás. Ou igual o Centurion e trata ele como trap contínua, né? Então, nós temos dois monstrinhos de grupos diferentes. Que no caso aqui é o Zoroa e o Endymion, né? No caso, o Zoroa, você pode escolher um Magistus que você controla, e aí você equipa ele com o Magistus do teu extra deck nele. Legal. Esse cara, salvo engano, faz a mesma coisa. Você pode escolher o Magistus que você controla e equipe ele com o Magistus do teu extra deck. Beleza. Agora os efeitos mudam, né? O outro efeito do Zoroa, que é o vermelho aqui, ó. Se esse card está equipado com o Magistus, você pode Special Summon nível 4 Spellcaster da tua mão ou cemitério em posição de defesa, exceto ele mesmo. Mas os efeitos são negados, mas aí é apenas um Wolfbarkzinho dando food, né? Mas então por que ele precisa estar equipado? É porque os equipamentos também dão efeitos, que é basicamente o que o equipamento tem que fazer, né? Os equipamentos dão efeitos. Por exemplo, se você equipar Themis, que você usa para linkar o Aleister para ter um monstro luz no campo, ela é feita com nível 4 ou menor Spellcaster, e ela diz que se outro Magistus que você controla é normal Special, enquanto ela tá na Monster Zone, você pode escolher ele e equipar. Basicamente ela só tá pra ser equipada. Enquanto ela é tratada como equipamento, né, tá equipada em um monstro, você pode adicionar um Magistus do deck pra mão. E ela não se destrói, você só adiciona, é um rota, o equipamento rota. É basicamente isso. Então, essa menininha aqui é boa. E é a tônica de como funcionam os Magistus, né? Esses dois aqui, eles servem pra, quando eles estão no campo, você faz o efeito e equipa o Magistus nele. E aí os Magistus dão propriedades de efeito. O Zoroa, no caso, invoca um Spellcaster quando tá equipado. Esse cara, ele compra carta, né? Se eu não me engano. Ó. Você pode escolher um Face Up Spell que você controla, destrói e se fizer, compra uma carta e coloca uma carta da tua mão no fundo do deck. E por ele ser Endymion, você pode usar a Power Spell Mastery, né? Deixa eu editar aqui, ó. Power Spell. Caralho, não foi. Botar aqui de novo. Power Spell. Que é essa... Não é Power Spell? Mastery. Essa aqui, ó. É Spell Power, é o contrário. Você pode usar essa carta que você usa no Endymion, para poder buscar vários Endymions, principalmente a Servant, mas você pode usar ela no Magistus, porque ele pega esse carinha aqui, né? Os outros monstros são diferentes, né? No caso, o Crowley, ele... você pode mandar um Spellcaster da tua mão ou Face Up no campo, ou Face Up do campo pro cemitério para fazer Special Summon dele, e você pode declarar um atributo, essa carta se torna do atributo. É só isso o efeito dele, é uma carta bem estranha, inclusive, né? Mas você muda o atributo para poder fazer fusão, né? A Verk aqui, a Hilona, por exemplo, se ela é normal ou special, você pode ativar esses efeitos, você adiciona um Magistus Spell ou Trap do deck pra mão, ou retorna um dos Magistus banido nível 4 ou menor Spellcaster pro cemitério, basicamente isso. Porém, aí eles têm o mesmo efeito no cemitério, né? Que você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um Magistus que você controla, equipe-o com o Magistus do teu cemitério, exceto o monstro nível 4, né? Ou seja, basicamente você tem, e como todo Magistus é nível 4, você só vai conseguir equipar monstros de extra que foram pro cemitério, né? Então, esses caras eles equipam os Magistus de extra nele, vindo do extra, e esses caras se banem do cemitério para poder equipar o Magistus do cemitério nos teus monstros. Essa é a tônica dos Magistus, né? Tem uma carta que faz fusão, nós temos aqui uma carta que faz summon, nós temos essa contínua aqui que durante a main phase você pode também fazer summon de um Spellcaster da tua mão ao cemitério. Enfim, basicamente essa é a dinâmica dos Magistus, né? Os monstros aqui do extra deck também são bem bons, são versáteis e tal. Não é só pra mostrar pra vocês
como que o Magistus é um deck bem próprio, bem característico em como os efeitos são feitos, não tendo nada a ver com os outros decks da lore. Porém, a gente começa a ter um fio condutor de uma carta de um deck que aponta para outro, né? Coisa que a gente já tem muito em decks que estão dentro de lore. Por exemplo, nós temos aqui o Orcust, que é um deck que interage com cartas Orcust, por exemplo, mas a gente acaba tendo os World Legacy, né? E os World Legacy na lore do World Chalice, por exemplo, aí são esses monumentos aqui, e que eles, cada um deles interage, quer dizer, eu não sei se cada um deles, né, mas ele interage com decks da lore. Por exemplo, a Vara interage com Orcust, mesmo sendo o World Legacy, né. Nós temos o bichinho que entra da mão, né, esse cara aqui, ó, o World Crown, que ela interage com os Crusadias, e aí tem a dinâmica parecida com os Crusadias, né, apesar de ter o World Legacy no nome e ser buscável por qualquer engrenagem que busque o World Legacy, né, mas basicamente os efeitos é interagir com um deck específico. Nós temos World Legacy, que essa aqui, ó, por exemplo, a Monstrosity, que você usa ela no Generator, enfim, nós temos a World Legacy que você usa para poder... Aqui, ó, essa World Legacy, ela é especificamente para poder interagir com os Mech Knights. Então você tem aqui uma mistura de arquétipos na lore, né? Tem um monte de deck na lore do World Chalice, mas o World Legacy, eles podem interagir com vários deles diferentes. Então, se você tem um deck que pega o World Legacy Card, você pode usar essa World Legacy Card para poder interagir com outro arquétipo que não tem nada a ver, certo? Então, se você acaba fazendo a Lib, né, que é o monstrinho Link, perdão. Se você usa a Lib, que é essa menina aqui, você pode setar uma World Legacy do deck. Então, se você chega na Lib, e para fazer ela tem que ter World Legacy no cemitério, você consegue, através dela, pegar um World Legacy Card. E se você estiver jogando com um deck nada a ver, tipo um Orcust, através dela você consegue buscar um World Legacy, que pode ser a que invoca Mech Knight. E a partir daí você começa a entrelaçar os arquétipos da lore. O mesmo vale para o deck para a lore do Albaz, né? Você tem N formas, então se você digita aqui cartas que tem Albaz no texto, você vai ver que beleza, a gente chega na Branded Fusion e tal, mas e essas fusões de extra deck, vocês lembram dela? Que você interage com decks diferentes, por exemplo, cadê? Albaz, porra, cadê a porra da fusão? O Ash Dragon aqui, ó, tem o Albaz, lista o Albaz, mas ela é uma fusão especificamente com Dogmática. No final do turno, você vai poder adicionar pra mão ou fazer sumo de um Albaz ou Dogmática do deck pra tua mão. A música tá acabando, deixa eu botar um pouquinho. Então, se você consegue chegar nessa fusão, você consegue conectar os bagulhos. Você joga de Despia, sim, você tem acesso a Dogmática, porque ele pode pegar a Dogmática na End Phase, por exemplo. O mesmo vale pra fusão, que é o Spring, né? Tá difícil de encontrar esse porra aqui. Mas o Spring na End Phase ele faz a mesma coisa, só que com Springans, por exemplo, que é esse carinha aqui, ó. Tem o outro que faz isso com Tri-Brigade, né? Que é o Glory, por exemplo. Então, é a amarração da lore. Por que eu tô falando de tudo isso? Só pra listar que o Magistus, aparentemente, será o grande fio condutor dessa lore. Tá? Porque nós temos aqui cartas novas que vieram que entrelaça o Magistus como sendo talvez o epicentro disso, né? E através do Magistus você consegue chegar em Invoked. Você tem uma carta Magistus que aí também difere e interage com os Witchcraft, tendo efeito compartilhado, né? Entre esses dois decks. Temos ainda um Spellbook, que não tem, temos também o Endymion, que ainda não veio, então eu acho que no final das contas o suporte de Magistus que vier vai ser pincelando isso. Essas cartas são boas, são interessantes, né? Nada que melhore o nível do deck para ele ser alguma coisa de fato relevante em algum momento, eu acho, inicialmente, tá? Mas se começa a entrelaçar, de repente você vai jogar de Magistus não tendo cartas boas, apenas cartas boas de Magistus para poder usar. Você vai começar a olhar para cartas boas de Spellbook, que já interage, né, mais ou menos. Você tem o Spellbook que só pode ativar efeito tipo Fate, que só pode ativar efeito se tiver um Spellcaster. Beleza, mas tem que banir Spellbook, Spell do cemitério. O Knowledge, você joga Spellcaster fora para comprar. Então, o Spellbook é genérico para mago, né? Então você já pode usar. Mas aí você, se de repente começa a ter esse entrelaçamento, o teu deck de Magistus agora de repente não é um deck bom porque ele só tem as cartas Magistus boas à disposição. Ele tem cartas boas de Witchcraft, ele tem cartas boas de Invoked para poder usar. E aí você talvez transforme o deck em algo mais forte, né? Se você começa a entrelaçar a lore toda. Mas esses são os suportes, mano. Esse vídeo ficou muito confuso. Ficou muito mais confuso do que eu imaginei que ficaria. Mas tá aí os novos suportes de Magistus. Diz o que você achou. Se eu falei alguma besteira, deixa nos comentários. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.